O ônibus que saiu de Florianópolis e se envolveu em um grave acidente na BR-277. Esse caso aconteceu em Fernando Spinheiro, região central aqui do nosso estado. Esse ônibus tinha como destino o oeste do estado, Foz do Iguaçu. 40 pessoas desceriam na rodoviária da cidade de Foz. O Fidel Alvarenga acompanhou a movimentação por lá. Hoje pela manhã, a expectativa era grande, inclusive, para que parentes das vítimas fatais ou dos sobreviventes estivessem por lá. Fidel também estava junto com o Clayton Souza. Olha só. Desde as primeiras horas da manhã, muitas pessoas ligaram aqui na rodoviária de Foz do Iguaçu para falar com responsáveis pela empresa catarinense a respeito do acidente que aconteceu no Paraná, em Fernando Spinheiro, na BR-277, onde um ônibus da catarinense tombou. Este ônibus saiu de Florianópolis ontem às 4h20 da tarde e deveria chegar aqui em Foz do Iguaçu por volta das 8h30 da manhã. Mas quando chegou em Fernando Spinheiro, aqui no Paraná, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e o ônibus tombou, caiu em um barranco. Ele ficou com os rodados para cima. Segundo o Corpo de Bombeiros, 22 pessoas ficaram feridas e 7 pessoas morreram. Entre elas, uma criança de 3 anos, um menino argentino, 2 mulheres, sendo uma dessas mulheres mãe desse menino, e 4 homens. A empresa catarinense disse que está prestando toda a assistência às famílias das vítimas e também aos sobreviventes deste acidente. Várias pessoas de diversos locais, tanto do Brasil quanto de fora. A gente tinha alemães, franceses, paraguaios e argentinos, né, que estavam visitando o Brasil e também passando por aqui. E infelizmente, depois do tombamento do ônibus, vieram a perecer no local. Estava averiguando no momento do acidente, mas a gente não tem como afirmar quais seriam as causas do acidente. Inclusive, a todo instante, nós estamos aqui conversando, atualizando com as autoridades. Nesse momento, eu estou falando com o delegado que está à frente do caso, então, Dr. Wesley, ele que está conversando conosco, vai gravar uma entrevista porque terminou a oitiva do motorista e também de sobreviventes. É um momento muito importante porque a investigação já está acontecendo. E nesse momento, nós vamos atualizar os dados desse acidente trágico, viu, que aconteceu em Fernando Spinheiro. Então, BR-277, quilômetro 230, linha Florianópolis, Foz do Iguaçu. Foi em Fernando Spinheiro, então, aconteceu por volta da 1h54, entre 1 e 2 da manhã de hoje, então. Era cedo, era escuro ainda e chovia no momento do acidente. 54 passageiros e o motorista. Aqui que pinta uma dúvida também. Tinha um outro motorista, geralmente em algumas linhas eles andam em 2 para um revezamento, para evitar o cansaço. A princípio não, mas o delegado deve esclarecer isso também. A informação oficial até o momento, 54 passageiros e o motorista. 22 passageiros foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. É importante frisar que o acidente aconteceu então em Fernando Spinheiro, mas o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, esses órgãos que atenderam são de Irati. Então, o atendimento foi feito lá. Por isso, as vítimas foram levadas para o Hospital de Irati. De óbito, de confirmação, então, nós temos uma criança de 3 anos, seria um menino argentino. Esse menino argentino estava com o pai, que sobreviveu, e com a mãe. Infelizmente, a mãe também morreu. Então, 2 mulheres mortas, sendo uma argentina, que é a mãe da criança. E 4 homens também morreram. Outra mulher também é vítima fatal. Esses aqui são dados oficiais, tá? E agora nós vamos então conversar sobre outras informações que vão chegando a todo instante. Inclusive nós vamos ao vivo para a rodoviária de Cascavel, onde está neste momento Raul Sanásio, porque hoje, durante todo o dia, já chegaram alguns passageiros, inclusive, mas ainda tem gente vindo em ônibus, pessoas que estão em deslocamento e que devem chegar a qualquer momento por aí, né, Raul? Exatamente, Wagner. São pessoas que foram avaliadas, né? Receberam alta, não precisaram ficar internadas e que seguem aqui para a cidade de Cascavel. Inclusive, né, Wagner, como disse até mesmo o repórter Fidel Alvarenga, a empresa, através de uma nota, ela disse que está prestando todo o apoio necessário, disse que não iria divulgar a lista de passageiros com os nomes, enfim, justamente por causa, né,
da privacidade e tudo mais, por isso não divulgaria essa lista. Mas a nossa equipe então recebeu a informação que alguns passageiros que realmente não tiveram nenhum ferimento, que já foram liberadas, essas pessoas logo depois dessa ocorrência já vieram aqui para Cascavel. Outras que foram avaliadas, mas não precisaram ficar internadas, já estão em deslocamento aqui para a cidade. Outras informações, inclusive, Wagner, que a nossa equipe conseguiu apurar durante a tarde, as informações são as seguintes, que 40 passageiros desembarcariam desse ônibus, tá? Desse total de pessoas que estavam nesse ônibus que acabou tombando, 40 delas desembarcariam em Foz do Iguaçu, né? Fazia a linha Florianópolis, Santa Catarina, a Foz do Iguaçu, aqui na região oeste. 40 delas desembarcariam então lá na fronteira, outras 14 pessoas desembarcariam aqui em Foz do Iguaçu. Uma última atualização, inclusive, Wagner, a nossa equipe entrou em contato há pouco com uma pessoa passageira desse veículo e ela relatou o seguinte, que já passaram até mesmo pela cidade de Guarapuava e por volta das 8h30 da noite devem desembarcar aqui na cidade de Cascavel. Então são essas atualizações em relação aos passageiros. Alguns já voltaram para casa, outros precisaram ser avaliados melhor, né? Então já estão em deslocamento, não ficaram internadas, né? Algumas dessas pessoas já estão chegando a Cascavel e devem chegar aqui no terminal rodoviário a qualquer momento, Wagner. Raul, pelas informações, qualquer novidade, então, prioridade para você que está nesse momento na rodoviária de Cascavel, viu? Uma tragédia o que aconteceu aqui no nosso estado, inclusive com passageiros que tinham como destino a nossa região. Obrigado, Raul, 6h29. São dados, números que vão sendo atualizados, inclusive sobre mortos, sobre feridos que foram levados, então, a hospitais, a unidades de saúde de Irati, onde o Corpo de Bombeiros prestou atendimento. Os mortos foram levados para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, na região também dos Campos Gerais, tá? Inclusive, essas imagens que nós mostramos agora são imagens novas. A nossa equipe está em contato com estes sobreviventes que estão retornando para cá. Alguns já vieram. A primeira informação, que ainda não é concreta, é o delegado que vai confirmar para nós, é que 40 passageiros iriam para Foz do Iguaçu e 14 para Cascavel, ou seja, todos que estavam neste ônibus que saiu ontem, por volta das 4 horas da tarde, viriam para o oeste do estado. Aí a gente percebe alguns que se feriram sem gravidade, e aí foi uma passageira que estava no ônibus e que está neste novo ônibus agora, e eles já estão em deslocamento, já estão em direção à cidade de Cascavel. Devem chegar entre 7 e 8 horas. Eu quero agradecer, inclusive, a esses guerreiros, a essa telespectadora que está nos acompanhando, que está conversando com a nossa equipe, fez esse vídeo com o celular agora, todos vindo para cá, vindo em segurança agora, alguns com ferimentos, tiveram ali curativo feito no braço, a gente viu um senhor. Então essa imagem é de momento, tá? Foi encaminhado para a nossa equipe, estão chegando daqui a pouco à cidade de Cascavel e nós vamos acompanhar de perto.